Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de julho de 2013, é um sábado. O verbete de hoje é de número 2731, ele tem 7 páginas, 52 logias e 18 máximos. O tema é Templariologia, foi elaborado no enfoque da especialidade Historiologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Geraldo José Hillesheim, falei correto? Tá. O Geraldo José, ele é funcionário público federal, graduado no curso técnico em eletrônica, brasileiro, natural de Curitiba, Paraná. Ele atualmente é residente em Florianópolis. Ele foi professor durante uma década no Senai de Santa Catarina, na área de suporte técnico e rede de computadores. E ele é tenepsista desde 2010. Definologia. A templariologia é o conjunto dos estudos históricos sobre a ordem militar religiosa medieval dos cavaleiros monges templários e as consequentes relações sócio-históricas, míticas e esotéricas com a sociedade ocidental, notadamente a associação do belicismo com o fanatismo religioso. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da beligerância, o holopensene da irracionalidade, o holopensene religioso, o holopensene estoicista, o holopensene segregacionista, o holopensene da arrogância, os pensenes teobelicistas, a ausência dos pensenes cosmoéticos, a escassez dos pensenes questionadores, a necessidade dos pensenes pacificadores, praticamente toda a pensenologia, né? Na fatologia, as cruzadas, as guerras religiosas, as condutas belicosas, as torturas, a hedionda matança dos prisioneiros, as máquinas de guerra, a obediência cega sem autocrítica, a observância dos votos monásticos de pobreza, castidade, obediência e silêncio, o catolicismo conservantista defendendo postura arbitrária em relação às políticas de abertura da Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, os conceitos tradicionais da moralidade cristã promovendo a segregação humana, o Opus Dei enquanto seita católica fascista, a cruz como subterfúgio para matar, o medievalismo moderno, as guerras santas modernas, o atual tratamento romântico e heróico dispensados à ordem dos templários, produzindo romances e filmes historicamente equivocados, a superação da religiosidade beligerante por meio da descrenciologia cosmoética. Nós destacamos também que a fatologia tem 34 linhas, o que significa o máximo para o verbete. Para a fatologia, a falta de lucidez e divisão cosmoética dos parafatos, a paracanga religiosa, as interprisões curupo-kármicas, a vivência baratrosférica, os grilhões seculares das interprisões curupo-kármicas superados pela interassistencialidade. Chamamos a atenção que no detalhismo tem 12 máximos e na divisão argumentologia também destacamos a seção taxologia, no qual, sob o ponto de vista da administraciologia, o autor apresenta 10 postos hierárquicos templários, facultando aos portadores direitos, deveres, privilégios, armas e equipamentos específicos, indicativos da estrutura rígida de poder da ordem. Isso é bom da gente ler para a gente fazer as nossas auto-retrocognições. Caracterologia. Sob a ótica da historiologia, o autor apresenta 15 condutas templárias indicativas da ausência de racionalidade, de cosmoética,
dos seguidores da ordem no medievo. Ele apresenta também um parágrafo neotemplarismo, que é importante de ser lido também, e, finalmente, a enumeração terapeuticologia, na qual ele cita 8 exemplos de técnicas e laboratórios conscienciológicos de práticas auxiliares nas autorreciclagens das consciências portadoras de traços beligerantes e religiosos. Na remissiologia, nós destacamos absurdo cosmoético, canga tribal, corrente baratrosférica, irracionalidade religiosa e retardamento mental coletivo. A frase enfática: a guerra e a religião são primas. Desculpa, vou ler de novo. A guerra e a religião são primas da ignorância, irmãs da arrogância, pai e mãe dos desvarios propagandeados em nome do bem. A ortoconvivialidade é alcançada a partir da cosmoética. Questionologia. Você ainda apresenta resquícios de temperamento anacrônico, ritualístico, crédulo e belicista? Já vivencia a pacificação interpessoal pró-evolutiva? Na bibliografia específica, contém 7 fontes de referência, e na webgrafia contém 6 fontes de referência. Vamos agora ler a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Beatice, idolatria, iniciação, interprisão, doutrinação, subserviência, subcerebralidade, irracionalidade, religiosidade, medievalismo, teobelicismo, catolicismo, esoterismo, ritualismo, fanatismo, teocracia, teologia, mitologia, historiologia e parapatologia. O verbete do professor Valdo, disponível também para leitura, é o modismologia, e o argumento é o autorrecinológico. E nós comentamos aqui, né, que tem até uma relação com o verbete, que é o templariologia, que na época chegou a ser até um certo modismo, né, as pessoas irem para as cruzadas, né, e as cruzadas são primas e irmãs aí também, os templários se fizeram através das cruzadas, né. Bom, aí a gente passa, então, a palavra para as perguntas. Geraldo. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de pedir para você explanar 3 itens da fatologia na página 7. Tá. Tá, então, primeiro é na 8ª linha. Na 8ª linha. Lá no final da 8ª linha, a inculcação insidiosa da morte santa. Você poderia... A inculcação insidiosa da morte santa. Bem, primeiramente, antes de responder essa sua pergunta, eu queria dar boa tarde a todos os tertulianos, boa tarde aos teletertulianos e também, né, não deixar de dar boa tarde aos paratertulianos, né, que certamente estão assistindo aqui também essa tertúlia. Eu posso dizer o seguinte em relação à insidiosa morte santa. O grande problema, né, daquela época foi que essas pessoas, elas tinham um medo danado do inferno, né? Então, naturalmente, inculcadas, né, pela cúpula religiosa da época, essas pessoas começaram a fazer os mais loucos desvairios, né, doideiras, loucuras, né, em nome da fé. Então, essa morte, ela, de certo modo, livraria, né, essas pessoas, essas consciências, né, do pecado, né, do inferno. Então, você tem que contextualizar o que estava acontecendo lá na Idade Média, né? A Idade Média foi um momento
onde a religião dominou, né? E junto com a religião, né, naturalmente, a espada também dominou. Esse tema, né, que eu estou trazendo aqui, ele é bastante pesado, né, porque nós estamos falando de dois elementos de opressão, né, que é a cruz, né, e que é a espada. Naturalmente, né, por mais que você tenha aí um marketing religioso dizendo que, né, a cruz é a libertação, se a gente pegar historicamente, a cruz sempre foi um elemento de opressão. Se matava na cruz, né? Está entendendo? Então, você imagina, né, você juntou a fome e a vontade de comer, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Podemos ir para a próxima? Sim. Então, na 13ª linha, a ideia de a matança de malfeitor não ser homicídio, mas malicídio. Essa daqui eu vou ter que conversar um pouco sobre um rapaz chamado Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, acho que foi o principal relações públicas, né, dos templários, né, na época. E ele foi quem, junto com Hugues de Payne, fundou praticamente a ordem. E ele foi um dos maiores incentivadores da matança, né, de muçulmanos, né? E esse daí é um trechinho, né, que eu tirei do sermão que ele pregou num momento lá da instauração da ordem, né, que matar, né, um muçulmano não era um homicídio, mas sim um malicídio. Quer dizer, você estava matando o mal, você não estava matando uma pessoa, né? Então, esse cara, esse Bernardo de Claraval, o Bernardo de Clairvaux também, né, tem livros que chamam ele pela designação francesa, né, da cidade lá. Ele foi fundador de uma ordem, né, de vamos dizer assim, uma facção dos beneditinos lá. E ele era extremamente belicoso. E ele realmente foi o incentivador de tudo isso, né? Se existe, isso aqui na minha modesta opinião, né, do que eu estudei, se existe alguém que realmente botou fogo na coisa, foi o Bernardo de Claraval, né? Porque o Papa só se rendeu à criação da ordem justamente por causa dele, né? E ele incentivava de todas as formas a questão bélica, né? A questão de você matar, né? Para criar um cavaleiro que, na realidade, ele iria... Como é que ele diria? Ele dizia que o cavaleiro ele teria que usar a coroa de Cristo, né? Entende? Ele teria que sofrer pela igreja, sofrer por Jesus, e esse sofrimento todo era justamente dado na hora da batalha, na hora que ele estava lá matando, né, ou morrendo em nome de Deus. Classificaria como um mega assediador? Sim, eu classificaria como um mega assediador, certamente. Um mastermind. Então, a última então seria na 7ª linha, então de baixo para cima. Tá. A influência templária no sistema financeiro atual. A influência templária no sistema financeiro atual. Muito bem. Bem, se a gente observar, né, a ordem do templo, ela teve um crescendo, né? Ela passou de simples guerreiros para hábeis políticos, tá? E, naturalmente, ela criou uma infraestrutura supranacional, né? Existia, naquela época, uma situação de que eles eram os fiéis depositários de toda a riqueza da nobreza. Então, vamos imaginar que um nobre deixava, né, uma quantidade de dinheiro em uma comenda templária, e ele poderia, a partir de uma letra de câmbio, que hoje a gente chama de cheque, ele poderia recuperar essa mesma quantidade em outra comenda. Então, o que acontecia? Normalmente, os nobres, né, as pessoas, vamos dizer assim, os novos burgueses, eles saíam da Europa para peregrinar na Terra Santa. Então, eles deixavam uma quantia com os templários e, quando chegavam no seu destino, eles podiam recuperar, né? Se a gente observar isso daqui, eles foram a primeira multinacional europeia. O primeiro banco, né? O primeiro banco, Banco né? Internacional. Banco Internacional.
E hoje existe relatos... Oi? E hoje, como é que chama? Existe alguns estudos que dizem que os bancos suíços são, na realidade, herdados dos templários. Está entendendo? Eu ia te fazer, antes da Keiko, eu ia complementar a segunda pergunta da Keiko com essa questão financeira. Além da cruz e da espada, o dinheiro, acho que deve ter tido uma influência muito grande. Muito grande. Porque foram eles praticamente os pioneiros dos bancos, sim. né? Antes eles eram hábeis administradores. Então, né? eles envolveram a questão do dinheiro também dentro da igreja. Sim. Então, eles dominavam por todas as... Eles tinham muito privilégio, como você Sim, colocou aqui, porque né? a grande sacada deles era o seguinte. Normalmente, as ordens religiosas, elas tinham assim, a obediência, né, ao bispo da prelazia, lá do condado, da onde eles estavam, enfim, da região, e tinham também a obediência aos próprios superiores, né, da congregação. Na época, eles eram chamados de ordens, né? Só que o que diferenciava os templários é que, na realidade, eles só podiam ser chamados a atenção, digamos assim, diretamente com o Papa, quer dizer, era o Papa que mandava eles, né? Eles tinham a própria estrutura deles, era uma estrutura que eles não davam satisfação a nenhum dos bispos da região. Eles tinham os próprios padres internos, onde, né, você tinha lá a própria instauração da religião, né? E assim, no caso, eles tinham esse poder justamente por isso, né, por causa da questão do Papa. Então, eles conseguiram, com isso, arregimentar muito dinheiro, né? E o próprio dízimo, eles não precisavam pagar os 10% para a igreja. Então, quer dizer, tudo isso daí levou a eles terem uma burra assim, muito bem colocada, né? O famoso pé de meia, né? Está entendendo? Então, né, foi justamente por isso daí. Então, passando daquela época para os dias atuais, toda essa estrutura que a gente tem financeira, de alguma maneira, foi influenciada por eles, né? Tá. Isso foi 1116, 18 por aí, né? Quando, na realidade, a ordem foi criada em torno disso, apesar de que é um terreno muito nebuloso, né? Porque quando você começa a ler sobre os templários, de um viés histórico, você tem que observar muito que, como nós estamos agora, há 800 anos depois de tudo que aconteceu, né, de todos os fatos históricos, a gente não sabe, dentro desses meandros, o que é a alegoria, o que é misticismo, o que é real, o que é histórico. Mas, né? de qualquer modo, é muita coincidência, não é coincidência, mas é o século, né? Século XII é o século que o professor Valdo identificou, tomou consciência da reurbanização. Sim. Então, eu acho que deve ter sido, agora é ilação minha, né? Deve ter sido nesse século que intensificou a questão da reurbanização por necessidade. Também nesse século a questão dos cátaros, né, que tem a ver com também alguns pontos de inscrição com os templários e a questão dos cátaros conosco. Enfim, uma das coisas. Tudo isso a ver conosco e que essa. Uma das coisas que eu sempre fiquei refletindo quando eu fiz o trabalho foi o seguinte: quando a gente vê a questão histórica, você vê pontualmente, né, os contextos físicos, né? Quem brigou com quem, as batalhas, os nomes. Eu não tentei ficar me detendo a nomes, a datas históricas, eu tentei ver o contexto, né? E tentei também analisar o que estaria ocorrendo no extrafísico naquele momento, né? Aí vem a questão aqui da reurbanização, vem a questão de quem estava também interessado em manipular essas consciências para que houvesse, né, a guerra. Né? A gente coloca, por exemplo, Bernardo de Claraval, né, como um mastermind. Agora, quem que é o mastermind do mastermind? Você está entendendo? Quer dizer, quem que estava influenciando ele? Quem que estava inspirando ele para que realmente ele colocasse naquele contexto todo, né, aquela situação? Agora, você falou da perseguição aos muçulmanos, aos árabes, né? Sim. No século IX,
Eles, Bagdá, ali era considerado a renascença árabe, Sim, né? sim. E a migração, a ida dos trabalhos lá da Casa de Sabedoria, lá em Bagdá, para a Península Ibérica, invadiu praticamente todo um outro paradigma, um novo paradigma em toda a Europa. Talvez seja isso que mobilizou, talvez, eles Se irem você contra pegar os árabes alguns novamente. autores árabes, né, vamos colocar aí de uma maneira geral, mas seriam curdos, seriam turcos, né, turcomanos lá, eles quando esse povo da Europa começou a chegar, né, para as primeiras cruzadas, eles ficaram horrorizados, porque para eles os europeus que eram os verdadeiros, né, eu digo, brutos, né, bárbaros, né? Eles que seriam os verdadeiros bárbaros, né? Porque a medicina, né, na época, a matemática na época, quer dizer, as tecnologias na época, né, o povo árabe foi um povo que contribuiu imensamente, né, para toda essa estrutura. Não, no século IX, a língua árabe era a língua internacional, era a língua mais... É como o inglês hoje, sim. né? Então, e daí o que acontece é justamente isso, né? Eles saem da Europa, né? Eu estava lendo, eu não coloquei na bibliografia, mas eu li o livro do Marcelo da Luz, e tem um dado lá bastante interessante. Na primeira cruzada, que foi ganha pelos cruzados, que eles conseguiram tirar de lá os árabes, eles entraram em Jerusalém e mataram nada mais, nada menos do que 30 mil pessoas na sandice deles, entre homens, mulheres e crianças. Né? Então, você veja que não é aquela coisa que eles passam, né, para a gente hoje, que você vê no filme, o cavaleiro loiro, né, o cavalo branco, né? Eles eram realmente bárbaros, né? Eles viviam pela lei da espada. Né? E essa lei da espada era extremamente, né, terrível, né? Porque ele não fazia questão de olhar se o cara que ele estava matando era também um militar ou um civil, né? Ainda hoje, né, o pessoal aí mais ligado à belicosidade, eles ainda têm uma moral, vamos dizer assim, né, teoricamente, que eles estão matando, mas estão matando militar também, né, soldado. Né? Apesar que na realidade não é bem isso, entre aspas, né? Mas naquela época, tanto que esse povo que se tornou, né, cavaleiro da ordem, eles tiveram que a igreja tentou frear eles, tentou manipular eles, né? Porque eles não olhavam se o cara era frade, se a pessoa era mulher, né? Por onde eles passavam e percebiam que tinham oportunidade de pilhar, de roubar, de matar, eles faziam na maior tranquilidade. Nessa vida mesmo, eu conheci uma pessoa, né, que ele me falou o seguinte, ele falou: Geraldo, veja só, depois que você mata a primeira pessoa, é como matar um passarinho. Então você veja a loucura, né, da cabeça dessas pessoas, né? E certamente, né, ele não estava falando isso dessa vida, né? Ele estava falando isso porque ele já estava dentro do processo há um certo tempo, né? E então não existe uma ética, né? Não existe. Você passa por cima de tudo isso. Geraldo, né? a desculpa da época era que todos eles eram infiéis. Todos eles eram infiéis. Crianças, velhos, mulheres. Exatamente. Que a questão toda é aqui, a frase até que eles falavam sempre é: não para nós, Senhor, não para nós, mas para a glória do Teu nome. Exatamente. Esse aí é o mote templário. Feito em nome de Deus. Porque os infiéis você pode matar. Exatamente. Você não pode matar só aqueles que são devotos a Deus. O resto você pode fazer o que você quiser, porque não são gente para eles. Era o que a gente conversou aqui, né, com a colega, que ela perguntou a questão do... Não é um homicídio, é um malicídio, né, que foi vamos dizer assim, o discurso inaugural, né, feito por Bernardo de Claraval, né, na incentivação, no incentivo para a criação da Ordem Templária. Então esse aí foi o mote, realmente, isso é verdade. Por isso que eles iam totalmente contra os muçulmanos, porque era outra linha de crença, exatamente, né? Então, o grande problema, se a gente pegar a questão religiosa, e se a gente levar um pouquinho, aprofundar um pouquinho essa questão, você vê, toda a religião cristã, ela está
embasada numa mentira. Tá? E por que eu falo isso daqui? Às vezes nem o cristão sabe, mas eles na realidade, eles acreditam que no dia do juízo final, eles vão renascer, quer dizer, vão ressuscitar, vão sair dos mortos, e com este corpo, né, de hoje, eles vão viver na glória eterna ou vão viver na danação eterna. Essa é toda a escatologia cristã. Né? Toda a teologia cristã está baseada nesse ponto. Por isso que eles insistem em dizer que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Porque se Cristo não ressuscitasse, não haveria religião, porque não haveria o mote principal dessa questão. E outra coisa também era a absolvição dos pecados e o paraíso garantido para os templários. Com certeza, né? não. Eram terras, porque lá dizia que brotava leite. Exatamente. Jerusalém tinha muito ouro e o chão era tão sagrado que brotava leite do chão. Então tudo que você fizer lá é perdoado e o passado teu também vai ser perdoado. Também, essa era a convocação do Urbano na época, né? Todos aqueles que quiserem ir vão para o paraíso depois e vão ter todas as glórias. Exatamente. Você imagina isso naquela idade. Não, isso daí também é o mote hoje em dia da jihad, né? Que na época também eles também chamavam da jihad, né? Que o guerreiro da jihad, ele quando morrer, ele vai ter gozos de 1000 anos. Ele vai ter virgens ao seu serviço, tá entendendo? Quer dizer, um festeiro é danado, né? Então, a situação é bem essa aqui. Você imagina, né? Um pessoal que já estava lá, todo estrupicado, né? Tinha matado gente aos montões. A consciência começou a pesar, né? Não teve outro jeito. Ele realmente... Né, eles foram porque eles acreditavam que os seus pecados iam ser... E fala que os árabes são bárbaros, mas o Saladino cumpriu a promessa dele e deixou todos irem embora. Não, naturalmente. Quer dizer, ele honrou uma situação, coisa que os templários não honraram. Chegaram lá e mataram todo mundo. Dentro dessa... A gente não pode também ser tanto lado quanto cá, né? Dentro desse pessoal existia também as pessoas que tinham uma certa hombridade, que tinham uma certa honra, também do lado dos templários, está entendendo? Veja só, a questão dos muçulmanos. O problema é a onda, né? Exatamente. É uma onda de... Exatamente. É o que você pega pelas beiradas e que os livros de história não contam, né? Porque o grande problema é o seguinte: se você pegar, teve um fato que tinha lá um muçulmano que vinha rezar dentro do templo, que estava sendo tomado, administrado pelos templários. E os templários deixavam ele, né, rezar da forma que tinha que rezar, voltado para a Meca, aquele tradicionalismo todo. E num desses dias apareceu um novato lá que viu aquilo, achou uma coisa degradante. Como é que um muçulmano está aqui rezando aqui dentro do nosso templo, né? E o pessoal falou: não, deixa ele aqui, porque nós respeitamos também. Da mesma forma o Saladino. O Saladino também foi um dessas personalidades que tinha um pouquinho de hombridade, vamos dizer, bélica, né? Está entendendo? Hombridade bélica é um oxímoron. Mas... Um pouco mais de bom senso. Bom senso, que vale. Geraldo, pois não. Eu gostaria que você, para ampliar a nossa compreensão nesse contexto, falasse mais sobre a megapensenologia. Essa definição que você traz aí para os templários de bonifrates úteis. Tá. Bonifrates úteis. É justamente essa questão aí de que, no fundo, por mais inteligente que eles fossem, eles foram manipulados também, né, pela igreja, né? A grande realidade é isso aí. Porque se você pegar e observar quem foram esses cavaleiros, eles, na realidade, eles não eram o primeiro escalão da nobreza. Sim. Então, eles não tinham direito à riqueza da família. Normalmente, qual que seria o destino dessas pessoas? Ou eles ficavam em segundo plano, né, ou eles iam se tornar monges, né? O que acontecia com as mulheres também, que iam se tornar monjas, freiras, enfim, iam para as ordens religiosas. Então, eu acredito, né, dentro da minha pesquisa, que, né, a igreja, percebendo esse fato, né, sabendo que esse pessoal aqui poderia ser usado como bucha de canhão, né, colocou eles numa situação que, no momento que eles falaram que eles iam ter o céu como recompensa,
que estavam do lado direito de Jesus Cristo, com o tolicionário todo, eles, né, foram na onda da própria igreja. Por isso que eu coloquei como bonifates úteis, né? Tá? Como, né, eles foram engambelados, vamos dizer assim. De fato, tá? né? Obrigada. Respondeu? Respondeu, sim. Algumas perguntas aqui de teletertuliano. Vamos lá. Ao verbetógrafo professor Geraldo. De que modo surgiu o seu interesse pelo estudo justamente da templariologia? Isso aí é uma longa história, né? Tá, mas eu vou tentar ser bastante sucinto. Eu acredito, depois de tudo isso que eu vivenciei, depois de tudo isso que eu pesquisei, que nada é por acaso. A gente, na realidade, estava lá, né? Não tem por que a gente colocar panos quentes, né? A gente é aquilo que a gente é. Então, eu acredito que há 800 anos atrás, de alguma forma, eu estava envolvido dentro do processo. Não estou dizendo lá que eu tinha meus olhos azuis, né? O cavaleiro... Nem lourinho, né? O ar, né? Era lourinho. Eu poderia ser, até ontem eu estava brincando, eu poderia ser até o rapaz que estava fazendo comida para eles lá, carregando as armas dos cavaleiros, não importa. Vassalo. O vassalo, né? O escudeiro, o sargento, mas estava lá. E por que eu digo isso aqui? Por causa das sincronicidades que ocorreram na minha vida. Eu, quando era criança, eu brincava com os meus amigos imaginários, lá com 6, 7 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu brincava com os cruzados, né? Eram meus amigos imaginários, a gente estava lá cavalgando, matando árabe, né? Isso aí nas minhas brincadeiras. Sério, não é verdade. Eu tinha um padrinho, ele era marceneiro, um ótimo marceneiro. Ele fez para mim um escudo, né? Ele fez a espada, ele fez um elmo. Minha mãe não deixou que eu usasse o elmo, porque ela pensava que não ia sair das orelhas, né? Então, falou, não, o elmo não pode usar. Mas a espada e o escudo estavam lá, isso aí com 6 anos. Com os 10, eu tinha que decidir se eu ia para o quartel ou ia para o seminário. Por quê? Por quê? Porque eu queria ou ser padre ou ser soldado. Mas tá por livre espontânea vontade. Livre espontânea vontade. Não, do jeito que você falou, parecia que alguém estava impondo essa escolha. Não, livre espontânea vontade. Aquele brilho, né? Aquela coisa, né? Pô, vamos lá para o quartel. Meu pai tinha falado com um sargento, um major na época, lá do Colégio Militar de Curitiba. De qualquer maneira, você ia encontrar com templários. Exatamente. Né? Eu optei ir para o seminário. Nessa vida, eu fiquei 6 anos sendo seminarista. Eu fiz a 8ª série dentro do seminário, fiz os 3 anos do científico, colegial na época, e fiz 2 anos de filosofia. Né? Saí em 85. Então, tem mais esse detalhe. Quando eu saí, eu comecei a pesquisar essa questão de energia, esoterismo, e quando você começa a pesquisar essa questão de esoterismo, você cai diretamente nos templários. Né? Você não consegue desassociar, na mítica ocidental, você não consegue desassociar nada do que exista de magia e esoterismo com os templários. Santo Grau, aquela história toda. Mas para mim isso aí foi uma coisa que já era praticamente assim, definida na minha vida. O ano passado eu vim fazer um acoplamentário aqui, faz um ano, daí começam as sincronicidades, né? O ano passado, o acoplamentário era um acoplamentário de retrocognição. Eu estou apresentando o verbete no dia que existe um acoplamentário de retrocognição. Eu cheguei para fazer a perna lá de São Paulo, né? Parei lá em Guarulhos, descendo, dando uma voltinha lá, esperando o avião. Uma das pessoas que eu vi foi uma pessoa totalmente paramentada, dentro do hábito, né, medieval, de uma ordem medieval agora, dessas pseudo-ordens que aparecem aí, né, desses neotemplários, todo paramentado, com a cruz no peito, tá entendendo? Com a toda. Eu falei, puxa vida, esse rapaz não saiu da Idade Média ainda, né? Mas passou. Chegando aqui, na primeira coisa que me acontece, eu vou arrumar minha mala no Village, essa coisa toda, chega o Valfrido, que foi o rapaz que apresentou o verbete aqui, fala, rapaz, tem um cara chamado Washington, ele me deu um filme para ver sobre os templários, que tem alguma coisa aqui nesse final de semana dos templários. Eu falei, pô, daí, né, estão me dando tapa na cara. Daí fomos para o acoplamentário. Chegando no acoplamentário, o Washington, ele levantou, né, alguns comentários, teceu alguns comentários sobre os templários,
E o Hernande Leite, na hora, falou, olha, estão os 5 reunidos aqui. Eu sei que estava sentado eu, o Valfrido, o Washington, o outro rapaz aqui, que está me fugindo do nome. O capitão aqui também? Não, o capitão estava... estava ali do outro lado. Estava do outro lado também. E tinha uma outra menina... Gilderley estava junto também. Gilderley, exatamente. Daí falou, ó, está tudo aí reunido. Quando você acabou de falar esse negócio aí, apinhou de templário atrás de vocês. Mas, Rosa, o mais interessante é que ele falou que ele achava que ele tinha alguma coisa a ver com a igreja. Essa parte ele não falou. Ele falou, eu me vejo com uma cruz e tal. E o Hernandes falou, que cruz o quê, rapaz? Você está aí com uma espada na mão. Aí ele parou, deu um branco nele e falou, espada? É espada, rapaz. Olha o tamanho que você tem aí. Você foi guerreiro templário. Aí ele calou naquela hora, bateu fundo. Não teve, então, como eu dizer assim, não, eu tenho que admitir essa situação. E daí o Hernandes, eu fui conversar com ele e falou, olha, o mais importante não é você saber que você foi da época. O mais importante é o que você vai fazer com essa informação para trabalhar a assistência a essas consciências que ainda estão nesse processo. Então, diante disso, eu fiz uma lista de 3 verbetes. O único que eu não queria que fosse seria dos templários, foi justamente o que aconteceu mesmo com o nosso amigo Diogo ontem. Tá entendendo? Então, também... Não, pois é, o Diogo que tem sobrenome Guerreiro e você que é o templário. Pois é. Que coisa, né? E, enfim, então, para o teletertuliano foi essas motivações, né? Tá entendendo? É um processo, você vai descobrindo isso aí, acho que à medida que você vai escrevendo. Eu tive muita sinalética no momento que eu comecei a escrever, né? O meu tímpano não todas as vezes que eu parei para escrever ou que eu estava sentado pensando no fato, o tímpano começou a rebumbar lá, tá entendendo, assim, de uma forma absurda. Não seria, era uma sinalética óbvia do negócio. Há um mês atrás eu comecei a perceber mais efetivamente, né, a densidade da situação. Uma semana atrás, quando eu estava me preparando, né, para vir aqui para a tertúlia, eu comecei também a perceber a sinalética, de novo apareceu de novo a sinalética. Então, são vários fatos, e é aquela coisa, né, os fatos orientam a pesquisa, né? Eu não tenho como fugir disso daí, né? Agora, é uma hipótese, eu sempre falo o seguinte, por mais que a gente coloque aqui como uma hipótese forte, tem a questão do princípio da descrença, né? Então, é a questão da descrençologia. O que eu estou falando aqui, né, não é uma verdade, né? Eu não coloco isso aí absoluta. É dentro da minha reflexão e dentro daquilo que eu pude estudar e pesquisar, são indícios muito fortes que levam a crer que eu estava naquela época, né? E que agora, né, a gente está tentando, né, resgatar, né, esse pessoal que está para trás. Está entendendo? Outra pergunta do mesmo teletertuliano. Quais são as origens da Ordem dos Templários? Você já mais ou menos falou, mas se quiser sintetizar, mas ele complementa aqui. Como surgiram, sob o jugo de pensenes teobelicistas, aí ele indica que você falou alguma coisa na pensenologia, terceira linha, página 6. Pensenologia? Terceira linha, página 6. Teobelicistas, muito bem. Tá certo? Bem, a ordem templária é aquilo que eu vou colocar mais uma vez, como eu disse. Isso daí é baseado em fatos históricos, mas esses fatos históricos são nebulosos, porque, afinal de contas, existe toda uma mítica por trás disso, e é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Você fala uma palavra lá longe, quando chega aqui é uma totalmente diferente. Então, você imagina 800 anos de panorama histórico, né, o que acontece. Lá, especificamente, né, a origem foram 9 cavaleiros, né, que foram da França, da região de Champagne para Jerusalém. Chegando lá, eles conversaram com o rei Balduíno, se não me engano, que era o imperador de Jerusalém, um rei cristão, e pediram para formar a ordem, para criar a ordem, né, e que eles teriam como função proteger os peregrinos da região contra os ataques de bandidos, de ladrões, né? E, no caso, o rei deu para eles um local, né, onde antigamente, né, muitos séculos antes, era
o templo de Salomão, ou o templo dos judeus. Então, por isso que ficou sendo, né, templários, né? A conotação do nome templário vem justamente, né, dos soldados que estavam, né, dentro desse templo do rei Salomão. Agora, vem o fato da questão da mítica, eram 9 cavaleiros. O 9 é um número dentro do esoterismo muito forte. Eu pergunto para vocês, 9 cavaleiros para cuidar de uma região absurdamente grande, como é que eles iam fazer isso daí? Está entendendo? Então eu não posso precisar que realmente isso seja efetivamente a verdade. O Geraldo, nisso gostaria de acrescentar uma coisa. Pois não. Na realidade, o grupo dos 9 cavaleiros não eram somente 9, na realidade. Foi um grupo de cruzados que, quando foi a toma de Jerusalém, foram encarregados, certo, da custódia do templo de Salomão. A partir de aí, esses 9 cavaleiros foram para o continente e de aí solicitaram ao Papa, certo, a formação da ordem. A ordem foi formada na Europa, não foi formada dentro de Jerusalém. Não, efetivamente a assinatura foi dada na Europa, naturalmente, né? Eles voltaram, segundo o que eu li, voltou o Hugues de Payne mais um cavaleiro, foi deixado alguns cavaleiros lá em Jerusalém, eles voltaram para a Europa. Porque na realidade geral... Porque eu acho que a data, pelo que eu li, a data foi assim, a iniciação foi em 1116, mas a ordem foi assinada em 18 ou 19. Então deu esse tempo aí. Mas o que eu quero te dizer é que isso foi, ou seja, o acerto entre esses cavaleiros e o Papa não teve nada a ver o negócio do rei de Jerusalém da época. Sim. Senão foi acertado diretamente com o Papa. Não, está certo, não, concordo com você. E além disso tem um dado complementário a isso. Isso surgiu na realidade pelo trabalho de 2 ordens. Tá? Uma que posteriormente foi o templário e outra que hospitalários. Ou seja, você tinha no que era a custódia dos peregrinos, estava dado por 2 ordens. Uma que custodiava o caminho e outra que dava, vamos dizer assim, o apoio logístico quando chegavam em uma determinada cidade. Porque, na realidade, essa noção de cavaleiros ou monges guerreiros partiu dos templários. Isso. Os hospitalários não brigavam, eles estavam lá só para cuidar, por hospital, né, de um local onde eles acolhiam os peregrinos, né, cuidavam lá dos ferimentos, né, enfim, davam todo esse apoio logístico. Isso daí é verdade. Esse nome templário veio porque eles ficaram ao lado do templo de Salomão. No primeiro momento mas aí tem versões que falam que eles estavam na mesquita de Alcázar, sim, que ficava ao lado do templo de Salomão. Outros já dizem que era junto, era embaixo, em cima. É justamente por isso, eu acho, que eu digo para você, eu não tenho como fazer. Porque tem muita informação. Bater martelo e dizer assim, não realmente como. É isso. Mas eles eram chamados primeiramente cruzados. Cada historiador fala uma data diferente, conta uma história diferente. O que eu, pelo menos, o que para mim respeita de tudo isso, é que não pode ser estudado somente os templários como uma questão isolada. Ou seja, a primeira coisa que é fundamental é ter em conta o contexto histórico geral da época. Pelo menos foi a experiência que eu tive aprofundando a respeito dos templários. Eu fui indo por diversos motivos até chegar lá, mas a questão fundamental é que você não pode esquecer o contexto da época. Sim, mas é justamente isso que eu conversei no começo. No começo ele colocou... Eu coloquei que eu não posso me ater a datas, a pessoas, coisa. Eu vejo o contexto como um todo. E assim, didaticamente, a gente está falando dos templários, porque naturalmente o foco do assunto são os templários. Mas eu não posso desassociar, por exemplo, os hospitalários, eu não posso desassociar os teutônicos, tá entendendo? Que formaram naquela época, né, a tríada lá dos cavaleiros, né, dos monges. Então, eu não posso desassociar esses personagens históricos das cruzadas, né? Eu não posso desassociar esse contexto da monarquia
da igreja. Então, tudo isso aqui está interligado. E também tem que acrescentar do o que próprio estava renascimento acontecendo, árabe, o que não estava pode? acontecendo naquele momento Exatamente. no Oriente Médio, né? Ou Pois seja, é. também tem que analisar o que acontecia com os muçulmanos, tem que estudar o que aconteceu com os turcos selyúcidas, tem que analisar o que estava acontecendo com Constantinopla. Ou seja, era todo um contexto de praticamente se vivia pelo princípio de ação e reação. Sim, a gente estava conversando sobre isso, porque eu até perguntei para eles, que a gente percebeu que essa Ordem dos Templários, né, nasceu exatamente no século XII, né, que foi quando o professor Valdo teve a noção, ou alta consciência da reurbanização. Mas no século IX, quando foi o Renascimento Árabe, né, que criou-se lá Bagdá, que exportou toda a cultura árabe para a Península Ibérica ali, que invadiu o novo paradigma, invadiu toda a Europa. Então, houve uma revolução pensênica também em toda a Europa. Então, era um confronto entre o pensamento árabe, até através da matemática fez muito isso, né? Entre o árabe e até os romanos que comandavam na época lá toda a Europa. Então, assim, tudo isso a gente falou, que por isso eu penso que Jerusalém fosse o alvo da questão. A disputa maior foi Jerusalém, porque era entre árabe e... Gostaria de acrescentar o seguinte, Geraldo, Pois não. e que é totalmente contemporâneo com o que está falando Rosa e com o que aconteceu previamente ao fato da Primeira Cruzada. Ou seja, tudo isso tem a ver com a reconquista da Península Ibérica. Também. Tá? Ou seja, no meu caso foi a língua espanhola o que me levou a estudar tudo aquilo, né? Ou seja, a reconquista da Espanha, na realidade, a reconquista da Península Ibérica, chamada pelos cristãos reconquista, começou no século X, né? Mas se hizo efetiva a partir do século XI, a partir de Alfonso VI, certo? Na Espanha, que era justamente o rei de Castilha. De aí eles começam a avançar para o sul com três coisas: a religião, a espada, tá? E a língua. As três o dinheiro coisas. também, então são 4. Então, pelo acordo que existiu entre Alfonso VI e Urbano II, foi o único, vamos dizer assim, rei que não participou da cruzada. Por quê? Porque ele tinha sua própria cruzada na Península Ibérica. E foi aí, a partir de 1095, no Concílio de Cremont, onde ele faz a convocatória da Primeira Cruzada. Mas a reconquista da Península Ibérica tinha começado a partir de 1050. Ou seja, era toda uma questão que estava sendo, vamos dizer assim, era todo um processo, não era... Não era pontual. E é aquela questão, né? Quando você vê o contexto histórico, nós estamos acostumados hoje, justamente por causa da tecnologia de informação, você vê o processo num instante. E na realidade, né, 40 anos para eles não eram nada, né? Era um contínuo que se dava de uma maneira mais vagarosa, né? Geraldo, e lembrando também, a gente está falando muito de Constantinopla, muito do Oriente Médio. Sim. Até temos uma representante aqui que os templários tiveram um confronto também com os cátaros. Os cátaros, sim. Né? Que houve ali também uma matança muito grande dos cátaros que estavam logo ali do lado, né? Não precisou nem ir tão longe. Estavam na Europa. Mas isso aconteceu um pouquinho depois. Mas ali era a questão também da invasão na Península Ibérica ali, ali na região do sul da França também tinha invasão dos árabes. Parece muito uma questão só com o muçulmano. Na verdade era contra os ali hereges. Tinha muçulmanos. Era contra os hereges. Quem fosse contra a Igreja Católica, em algum sentido, eles eram os fiéis da balança deles que iam fazer a limpeza. Se você pega esse contexto maior, você tem que olhar por essa questão das heresias, né? Porque era uma afronta ao poder da Igreja. E esse poder, né, ele não poderia, a partir dos dogmas, né, eles não poderiam ser, né, você não poderia ir contra essa questão. O que me faz lembrar do seguinte, no livro do Marcelo da Luz, de novo, eu vi uma palavra lá que me chamou bastante atenção, orgulho, né? Se você pegar, né,
são vários os contextos. Tem a questão econômica, tem a questão expansionista, está entendendo? Mas tem a questão também do orgulho, né, desses nobres, orgulho da igreja, né, de dizer assim, mas vem cá, nós é que temos o nosso verdadeiro Deus, como é que esses caras aqui podem ter toda essa tecnologia, como é que eles podem, né, ter uma medicina que consegue salvar vidas, e nós aqui, né, que estamos tão próximos de Deus, né, somos o povo escolhido, né? Então tem essa questão também do orgulho, que é uma questão muito forte, que eu acho que, como a gente está fazendo reciclagem, a gente tem que ponderar. Porque, mais uma vez eu repito, né, Oswaldo, o que me faz pensar, além desse contexto todo, é o paracontexto, né? O que estava acontecendo no extrafísico que influenciava essas pessoas a cometerem esse tipo de barbárie, né? Então, a gente não pode ser tão inocente em achar que era apenas, né, uma coisa pontual que estava acontecendo no intrafísico, né? Acho que existiam grupos que também estavam a fim de fazer isso no extrafísico, né? Geraldo, como é que surgiu o julgo de pensenes teobelicistas? Você já... sim, o teobelicismo. É justamente a junção dos dois, dos né? dois, das duas coisas, né? Da questão do guerreiro, né, que pensa em matar em nome de Deus, né? E da questão teológica, né? Então você está juntando os dois. Ele mata em função, né, da religião, para a religião. Mas desculpa, né? Aí na Fatologia, página 6, quinta linha, poderia falar do estandarte dos templários? O estandarte dos templários, tá. Na realidade, eu também coloquei isso daqui na estrangeirismologia, que é o Bassan, né? O estandarte templário é o Bassan. Esse estandarte aí, ele era uma bandeira, né, que tinha as cores preta e branca, que representava, né, para os templários o poder temporal e o poder espiritual, né, porque eles não desassociavam isso aí dentro da cabeça deles, né, a gente tem que lembrar que eles estavam fazendo tudo aquilo em nome da igreja, principalmente em nome de Jesus Cristo, né. Então, esse estandarte, ele era carregado por um dos integrantes lá da tropa, né, do pelotão, enfim, e ele deveria ser, isso que a gente, eu não sei se pode ser feita uma relação com os filmes de Hollywood, que vem a cavalaria e a bandeira está no chão, o cara apanha a bandeira, sai com a bandeira tremulando, aquela coisa toda, que vem justamente de lá, porque para eles a pior desonra era manter a bandeira no chão. Você tinha que morrer com a bandeira na mão, mas a bandeira tinha que estar, né, você podia morrer, mas a bandeira tinha que estar de pé. O último a cair seria a bandeira. A última a cair seria a bandeira, está entendendo? Então, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Tá sim. A outra pergunta, na Fatologia, página 7, 11ª linha. Qual era o segredo templário? Pois bem, aí já nós vamos entrar naquele campo pantanoso da mitologia, né? Porque a ideia do segredo templário, ela surgiu justamente depois do julgamento templário e depois, né, que os templários, né, foram para a fogueira. Tem vários autores que dizem que, na realidade, o segredo templário seria que eles seriam os detentores do grau, está entendendo? Que no momento que Jacques de Molay foi queimado na fogueira, o pessoal saiu, né, com uma carroça de feno lá, todo escamoteado, e levou, né, esse grau para a Inglaterra, essa coisa toda, né? Se você pegar o livro, tem um livro do Umberto Eco, que ele faz assim praticamente uma paródia em cima das ordens, dessas ordens esotéricas, essa coisa toda, que ele diz que não tinha segredo nenhum, né? Que o maior segredo deles provavelmente eram os livros, né? E que o pessoal que fica remontando esses cenários aí era um bando de doido, né? Essa aí é a expressão que ele fala no Pêndulo de Foucault, né? Que é o livro dele lá, né? Não sei se alguém já leu, mas ele faz uma explanação bem sarcástica, vamos dizer assim, em relação a essa questão aí. Mas é mítico, a gente não sabe até que ponto que isso é uma verdade.
Se você for ver as razões mais históricas do processo, tinha um cara chamado Chrétien de Troyes, é um escritor, ele começou a escrever sobre a Távola Redonda, sobre os mitos arturianos, e dentro desses mitos arturianos tem lá como é que chama? Que eles chamam alguma coisa da abundância, não me veio a palavra agora, que na realidade foi cristianizado, né? A igreja usou aquele momento mitológico lá e foi cristianizado para o grau, que o grau nada mais é do que o cálice onde Jesus bebeu vinho na última ceia, né? Ceia. Então, é mais ou menos essa situação aí. Ô, Geraldo, posso contribuir um pouco? Pode, claro. Eu acho que tem muito essa questão do segredo devido à maçonaria. Também. A maçonaria tem muito segredo e né? aquilo que a gente fala, a pesquisa mostra muito a respeito da maçonaria, se a sequência dos templários. Exatamente. Mas o que comenta muito dos templários é a questão do tesouro dos templários. Também, que sim. existiria um lugar Exatamente. onde estão os tesouros que eles acumularam pelas conquistas e tal. Que daí a gente vai junto chegar, com o Santo Graal, que você está falando. vai chegar no sul da França, lá onde tem aquela igreja lá de Maria Madalena, que no final do século passado diz que tinha lá um prelado, um padre, que ganhou, né, que apareceu do dia para a noite lá com uma riqueza extraordinária, que segundo o que consta, ele achou esse segredo templário. E tem uma igreja na Escócia também, que depois de tantos anos lá depois, não me lembro agora, centenas de anos, Sim. quando os templários chegaram na Escócia, porque fugiu gente para todo lado, né? Para Portugal, para a Escócia, tem lá no topo, lá no tomo, assim, tem figura dos dois templários em cima dos cavalos. Sim. O símbolo dos templários Esse é o também símbolo. eram os irmãos gêmeos, os dois em cima do cavalo. Você entra na igreja, você vê. Isso é uma reportagem que eu vi no National Geographic mostrando os dois. E dizem que ali também tem segredos guardados. Quer dizer, tem muito mito. Tem mito, eu acredito. Porque eles acharam muita coisa também. Porque essas até conquistas dentro, lá. assim, o que eu estou falando aqui é de domínio público. Eu não sou maçom, né, naturalmente, eu não faço parte da ordem, e pelo menos dessa vida. Está entendendo? Mas é uma coisa que me chama muita atenção e tem retrocognições, né, de outras vidas aí. Agora, parece também que eles pegaram lá, porque o Papa, o Vaticano, não queria que caísse todo o segredo que tinha ali naquela região na mão dos muçulmanos. Exatamente. Tem então, eles também seriam guardiões dos segredos. Exatamente, mas aquela coisa que eu digo, nem os próprios, entre os próprios maçons, se você pegar lá, se você ler Leadbeater, né, que é um escritor famoso da maçonaria, ele diz que a maçonaria foi criada lá junto dos sumérios, né, que existe lá na Suméria, né, com os assírios, já existe símbolos maçônicos. Aí você vem na questão da franco-maçonaria, né, você deve conhecer melhor que eu, né, você vem dessa questão que é o legado dos templários. E dos escoceses também. E dos escoceses também, sim. Aí vai lá com o escocês aceita, enfim, né. Eu não sei como é que é o de York, né, do americano, mas essa questão aí, então... Só por curiosidade, cortando um pouco, eu tem gente na frente, a gente teve na viagem de 2008 da IAC, nós tivemos em Rennes-le-Château, na França, né, visitou várias cidades cátaras, e a gente esteve nesse local, né, nessa igreja. E é interessantíssimo, porque ainda tem placas na cidade que diz assim, proibido fazer escavações, porque ficou tanta gente ainda tentando achar os tesouros daquele padre chamado Saunier, né, que até tem uma placa lá com um grupo de estudos esotéricos de Saunier, que é um personagem, que é o nome de um personagem do Código da Vinci, né, que o Dan Brown colocou lá no meio da historiada dele lá. Então, muito interessante, realmente esse processo seguiu adiante e durante muito tempo as pessoas iam até Rennes-le-Château e esburacavam a cidade atrás dos tesouros. Porque como eles eram guardas do Templo de Salomão, tinha a arca lá. Exatamente, eu coloquei aqui a arca sagrada, o Santo Graal. Então eles achavam que os templários tinham pegado tudo isso aí, então estavam de posse com eles. Né? Segundo o que diz, foram os arqueólogos né? Eles Geraldo? arqueólogos também. Oi, diga. Oi, por favor, aqui na mitologia, na página 9, você pode falar do mito do amor cortês e dos mitos poéticos? Pois não, né? Falo sim. Bem, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar Conscienciologia é que aqui a gente enxerga a pessoa do jeito que ela é, né? Com suas qualidades, com seus defeitos, com seus trafores, com seus trafares, né?
E você vê a pessoa com consciência. O mito do amor cortês é mais uma das consequências dessa mitologia do cavaleiro perfeito, né? Esse cara que escreveu, Riel Torres, lá, que escreveu sobre o Ivanhoé, sobre a Távola Redonda, ele também, né, não deixou de escrever sobre essa questão do amor cortês. O que é o amor cortês? Você não está enxergando mais a pessoa do teu lado como um ser humano, mas você está criando um deus ou uma deusa. É aquela questão você tem o teu duplista ou a tua duplista, ele é uma consciência, ele está do teu lado, né, para trabalhar, né, para evoluir. No amor cortês, a pessoa que está do teu lado, ela é a figura da deusa, né, uma mulher ou a figura do Deus na questão do homem. Então eu trouxe essa questão aí só para a gente fazer um paralelo daquilo que a racionalidade nos dá em relação à convivialidade e aquilo que a mitologia, né, nos dá a partir dessa questão da convivência. O outro seria o quê? O outro mito como o outro mito? Poéticos. Sim, essa questão dos mitos poéticos. Você imagina o seguinte, hoje nós temos um Jornal Nacional, né, para mostrar os fatos, mostrar o que está acontecendo no dia a dia. Naquela época não tinha Jornal Nacional, não tinha televisão, né? E tinha daí uns caras chamados trovadores. E esses trovadores, o papel desses trovadores na sociedade era, de alguma forma, exaltar os feitos heróicos desses cavaleiros, né? Tem gente hoje em dia que ainda, né, no século XXI, acredita que essa é uma fonte histórica fidedigna. Quer dizer, o pessoal, ele de alguma forma está crendo que, através das canções de gestas, da canção de Rolando, né, eles conseguem definir o modus operandi, o modus vivendi dos cavaleiros daquela época, né, da nobreza de uma forma geral. Então, esses mitos poéticos é justamente eles enaltecem o cavaleiro, enaltecem os seus atos, né? Ou seja, o cavaleiro de alguma forma mata, mas mata com certo estilo, né? com uma certa elegância, né? Então é mais ou menos isso aí, tá entendendo? Não sei se respondi a tua questão. Sim. Mas tem na internet, tem alguns sites, alguns blogs que os caras colocam lá as canções. Se você pegar no Google, né, e agora por causa do Prisma eu aconselho dukeduke.go.com, que daí não vai ter problema do pessoal ficar bisbilhotando do que o que você está olhando na internet. Tem você coloca lá canções de gestas, né, cruzadas e blog. Vai cair direto num site onde você tem lá, né, as canções de gestas em francês e em português, né? Então você vai poder visualizar mais ou menos como é que era a questão. E tem um filme interessante para sugerir, aquele que eu acho que foi o que eu te falei, o ARN, Arn, o Cavaleiro Templário. Sim, esse até o nosso amigo Oswaldo teve até uma retro vendo o filme. Né? Ele até entrou em estado alterado e quase quis voltar lá no passado. Então... Não, isso aí eu vi. Eu olhei. Apesar que é um pouco romântico. Esse já dá uma noção também, boa, né? até porque parece que ele encontra um Saladino no filme. Então sim, sim. Pode repetir, Jorge? Oi? Pode repetir o nome? É ARN, porque é um nome finlandês, ou daquele lado de cima lá. ARN, Arn é o nome do cavaleiro. O Cavaleiro Templário. Eu não entendi se os caras eram alemão ou eram... Não, é lá do norte, lá do daquela norte, região né? da Finlândia. Segundo a história deles, eu estava Suécia. lendo ontem, parece que tenha, como resultado da atuação do Arn, né, porque tem uma dúvida se ele existiu mesmo ou não, mas que parece que a democratização e a pacificação da Suíça, ou Suécia, daquele lado. Suécia, que tenha sido em função dele. Então ele deve ser um da cavaleiro Suécia. mítico, né, no caso. E você vê que falam que os bancos suíços nasceram por causa dos templários. É Suíça, Suécia, daquela região os ali. bancos são Né? suíços. Isso sim, eu digo, está tudo ali naquela região. Escandinávia. Vamos lá, gente, olha só.
no final da 11ª e 12ª linha, como era o ritual de iniciação ao grau de cavaleiro templário. Bem, o ritual, ele tem também dois viés, né? O mitológico e o que era na realidade. Se você pegar o que era na realidade, você nunca vai ter noção do que se fazia lá dentro, porque existia um código de honra onde os templários eles não abriam a boca da real função da iniciação, né? Mas agora, o que eu posso garantir para você é o seguinte, né? Assim, do que eu consegui ler, do que eu consegui pesquisar, que o cavaleiro, o escudeiro, no caso, que iria se transformar em cavaleiro, ele ficava durante um dia, uma noite, lá jejuando e rezando dentro de uma capela, quando ele era acolhido pelos demais irmãos cavaleiros, que traziam ele na frente do conselho e perguntavam se, né, ele já estava, se ele estava de acordo em entrar na ordem, essa coisa toda. Mas daí aqui tem algumas nuances interessantes. Eles diziam o seguinte para ele: olha, ninguém te chamou aqui. Você veio porque você quis. Então você se compromete a seguir tudo aquilo que a gente vai ditar para você, né? Aí, nesse momento, ele já colocava a canga no cara, né? Na realidade, a iniciação, no meu modo de ver, né, é justamente o momento que a canga é colocada. Está entendendo? Né? E eles dizem assim: olha, você vai querer dormir e vai ter gente que vai dizer para você ficar acordado. Você vai querer ficar acordado, vai ter gente que vai dizer para você dormir. Você quer ficar neste lado do mundo, vai ter gente que vai te mandar para lá. Você está lá em Jerusalém, tem gente que vai te mandar para cá. Então, você se abnega de tudo. Você não tem mais poder de decisão para nada que você quer. Você aceita? Esse era o mote deles da iniciação, né? Então você veja que era uma lavagem cerebral completa, total, né? Então, daí você vê aquela questão do apelo. Eu estava refletindo justamente isso hoje, que é a questão do contexto, né? Se você pega, eu vi um filme alguns meses atrás sobre obesidade infantil. E a obesidade infantil, ela é terrível, né? Porque os meios de comunicação, a mídia, elas colocam nesses canais o apelo, a chamada, é um negócio assim absurdo. A lavagem cerebral é tão grande que o moleque sai de lá da frente da TV desesperado para comprar o doce, o carrinho, o joguinho, o que vier. Então vocês vejam naquela época o apelo, aí que vem a questão da pensenidade, do holopensene, né, da sociedade, que é o modismo que a gente estava falando aqui. Você vê o apelo que era, né, você se tornar um cavaleiro, não era para qualquer um, né, entende? Então, a pessoa fazia qualquer coisa para entrar naquele esquema. Geraldo, sem contar o voto de castidade e de pobreza. Porque tudo que era conquistado era para a igreja em nome de Deus. Então não era nada dele. Não era nada dele. Em tese. Em tese, sim. Naturalmente, eu acho que porque eu sempre vi a igreja em 3 níveis, desde que eu, né, vivia lá dentro. Você tem a igreja do povo, que é aquele que vai lá rezar, coitadinho, aquela coisa, Jesus, Genésio e tal, aquele negócio todo. Você tem a igreja dos padres, está entendendo? Que é um outro nível, eles já enxergam a fé, e eu me lembro disso porque, de certo modo, eu fui catequizado para isso. Eles diziam para nós, né? Vejam, a fé tem que ser raciocinada. O povo em si não tem raciocínio nenhum, a fé é um negócio absurdo, né? A gente sabe o que a fé é capaz, mas para nós a fé deveria ser raciocinada. Quer dizer, hoje a gente sabe que, né, que não existe, são duas coisas diametralmente opostas. Antagônicas. E tem o terceiro nível, que é a religião do poder, que é aquele cara que é o mastermind, que é o cara que está manipulando tudo, que são os cardeais e a cúria romana. Então você tem esses 3 níveis de coisa. E isso daí nada mais é do que um reflexo também dentro dessas ordens, né? Porque naturalmente que é muito bonito você dizer assim: faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então você tem um nível dentro da ordem que eles podem ter dinheiro, que eles podem ter mulher,
está entendendo? Né? Ou, Mordomia, conforme a situação. Mordomias eles tinham. Das mordomias. Então, é uma inocência nossa achar que realmente, né? Só que é aquela velha história que você está colocando para quem está entrando, para você poder, de alguma forma, né, trazer ele para dentro do grupo e ele contribuir, né, como massa de manobra. Por isso que eu chamo lá Bonifácios úteis, está entendendo? Né? Geraldo, Melissa, tua esquerda. Aqui. Eu tenho que olhar para lá. Ah, tá, então Mas tá. vamos lá. Duas questões. Em fatologia, na página 7, Tá. na 10ª linha, de baixo para cima, o processo do julgamento templário. Tá. O que é esse processo? O processo de julgamento templário é justamente a questão, né, da finalização da ordem. Tá? O que aconteceu é que a ordem teve o seu nascimento, seu apogeu e sua queda. Tá? Esse processo foi um processo político. Eu vou tentar, né, explicar para você. Chegou um momento, né, que a coroa francesa não tinha dinheiro, né, que os templários eles tinham um poder muito grande, inclusive dentro da Cúria Romana. Então, naturalmente, que eles começaram a incomodar muita gente. Tá? Do ponto de vista... Sim, né, do ponto de vista político. Do ponto de vista financeiro, houve um problema, né, entre o rei Filipe o Belo e o Jacques de Molay, que era o grão-mestre da ordem naquela época. Tá? E isso daí durou mais ou menos uns 15 anos, porque foi um processo complicado. E o que aconteceu foi que o Filipe o Belo não quis mais emprestar dinheiro para a coroa francesa. Né? Então, Jacques de Molay não quis emprestar o dinheiro para o Filipe o Belo. Porque ele não pagava. Né? Não pagava, O cara, segundo eles emprestavam e não pagavam. Não pagavam. Bem, isso aí causou um problema muito sério. Está entendendo? Muito sério. E houve esse julgamento onde, né, o Filipe o Belo, ele colocou uma série de impropriedades sobre os templários, sobre a iniciação templária, sobre o fato de que os templários cuspiam na cruz, né, no fato que na iniciação templária, por isso que eu digo que tem duas iniciações, né, tem aquela que Cristo e tem aquela que é do mito, que daí eu não posso dizer se é verdade ou não. Né, o fato dos templários, por exemplo, cometerem magia, né, trabalharem dentro da alta magia, tem um mito de Baphomet, que eu coloquei aí, que é a questão lá de um ídolo que eles adoravam. Bode, né? O bodão, né? É o bodão. Eles colocavam lá em forma de bode. Então, vários detalhes, né, que faziam com que... Homossexualismo, está entendendo? Porque dentro daí vem outro detalhe. Dentro da iniciação, eles diziam o seguinte, olha, se você não conseguir dominar a sua sexualidade, então que você deite com o irmão. Está entendendo? Não sei se é verdade ou não, mas, né, os livros dizem. Então, quer dizer, tudo isso eles pegaram, né, como mote para poder condenar os templários, para acabar com a ordem. Mas eu estava conversando ontem, eu tenho uma outra tese, está entendendo? Eu sempre pensando que sempre tem uma figura por trás do bastidores, né, por trás das cortinas. E eu vejo que, talvez, a ordem dos hospitalários, está entendendo? Percebendo como os templários cresceram e como também eles tinham muito dinheiro, a ordem dos hospitalários que promoveram por baixo dos panos essa queda dele. Essa questão política. Aí. Política. Quer dizer, isso aqui é minha opinião pessoal. Você está entendendo? Não, isso aqui, se você pesquisar, não existe nos livros. Mas alguma coisa dentro de mim me levou a essa questão. Geraldo. Só posso continuar mais uma? Que eu acho que, na verdade... Eu queria só complementar, porque a pergunta tem a ver com o que ele falou para você a respeito do dinheiro. Sim. Não sei se dá um tempinho. Qual a influência templária do sistema financeiro atual? Que foi o que o pessoal já... Era essa a pergunta? Teve gente que perguntou. Os templários, né, eles começaram como uma ordem guerreira, mas eles se tornaram hábeis políticos, está entendendo? Diplomatas e financistas. Né? Então, naquela época, quando você
ia peregrinar para a Terra Santa, você deixava o teu dinheiro com os templários. Eles te davam um cheque, dizendo, olha, fulano de tal, né, tem com a gente, né, R$1.000. Então, quando você chegava no seu destino, você apresentava... Exatamente. E cobravam juros, É. mas só eles podiam cobrar. Só eles a igreja podiam, dizia né? que cobrar juros era pecado. Mas, como os templários cobravam para a igreja, não era E pecado. assim, existe... Só a igreja. Existem relatos também que os bancos suíços são os herdeiros, né, dos templários. Ô, Geraldo, Geraldo. dentro dessa última pergunta que você respondeu, o processo todo em cima dos templários não surgiu de uma tentativa de fusão com a Teutônica? Também. E a Teutônica Mas escapou aí ilesa nisso? que entra a minha análise de que, na realidade, os hospitalários trabalharam por trás, porque eles estavam em decadência. Então, também isso daí, de alguma forma, ia ajudar eles a se manterem como status. A ordem hospitalária, se você pesquisar na internet, ela vai hoje em dia, ela tem a seguinte denominação, Ordem de Malta. Está entendendo? Eles não falam, mas eles falam do hospitalário, mas falam de Ordem de Malta. Está entendendo? Então, até hoje existe essa ordem, né, religiosa, pseudo-religiosa, né? Está entendendo? Que os caras, né, vão lá, né, colocam as capas, daí faz aquele mise-en-scène todo, né, de rituais e coisa. Ô, Vanessa, teve mais um fato que foi a derrubada deles, que eles começaram pequenos e foram crescendo, como ele falou, adquirindo poder. Chegou num ponto que eles não respondiam cada soldado para os reis, respondiam direto ao Papa. O grão-mestre, e o Papa era quem? Era a maior autoridade do planeta. Eles mandavam em todos os reis, todos tinham que fazer reverência, o cara para separar da mulher tinha que pedir autorização para o Papa, tudo era o Papa. Em determinado momento... Eles Tipo os cresceram. bispos? Eles de cresceram hoje? tanto que o grão-mestre passou a responder diretamente ao Papa, ou seja, eles nem se importavam com o que os reis falavam. Aí deu essa questão aí do Filipe o Belo, foi pedir o dinheiro e falou não. Então, apareceu aí, no caso, a Inquisição, eles sofreram torturas. Os templários. A maioria foi para a fogueira. Jacques de Molay, né, foi morto na fogueira no dia 13, né, de outubro de 1314. 1307 foi o dia da perseguição dos templários, foi uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Agora, se você Mas somar... ele foi colocado na fogueira 7 anos depois. Exatamente, foi mais tarde. Agora, se você somar os números da tertúlia de hoje, dá 13, tá? Só mais uma coincidênciazinha aí. Geraldo. Né? Talvez tu vai conseguir me esclarecer, porque para mim, templário e maçom é a mesma coisa, não é? Assim, Porque, tipo, eu conheço um pouquinho da maçonaria, Sim. imagina, o mínimo, porque eu já convivi com pessoas, mas não sei. Só que me parece que é a mesma coisa. Estou errada? Ou parece que virou inimigo não, da igreja depois da maçonaria? O que aconteceu foi o seguinte, o que reza a lenda, pelo menos, né, as tradições, é que, na realidade, os maçons, eles derivam dos templários. Quer dizer, o restante daqueles cavaleiros que sobraram do julgamento, desse processo todo, parte deles foram para a Escócia, parte deles foram para Portugal, para a Espanha, né? Até tem em Portugal a Quinta da Regaleira, tem o Castelo de Tomar, porque a Espanha e Portugal, eles não condenaram esse pessoal aí, né? Então, dizem que a maçonaria, né, nada mais é do que a continuação dos cavaleiros, né? Está entendendo? E vou mais fundo. Aí que vem a questão. Segundo as mais línguas também, foi uma coisa que foi levantada no ano passado, que a gente tem trabalhado, a própria Revolução Francesa aconteceu justamente por causa deste julgamento. Porque no momento, isso daí não se sabe se é mito... Eu já escutei isso também. Não se sabe se é mito ou não. O Jacques de Molay, ele disse o seguinte, né, para o Filipe o Belo, né, que em um ano ele estaria morto, né, e que o Papa também, no mesmo ano, não cairia morto. Está entendendo? Né? Agora, ele rogou uma praga, digamos assim, né, dentro de um ano vamos nos encontrar no inferno. No inferno. E o que aconteceu? Dentro desse ano, os dois morreram. Mas daí também, se a gente fizer uma análise mais acurada dos fatos, a gente pode perceber o seguinte: o Filipe o Belo, ele poderia ter sido envenenado. Por quem? Né?
por alguém que sobrou dos templários, daquilo lá. Porque a forma com que ele morreu, ele estava muito bem, daqui a pouco começou a se sentir mal do estômago e tal, caiu morto. E no caso do Papa, ele poderia, né, ele já estava doente, então, quer dizer, morreu ou não morreu era uma questão de tempo. Então a gente não sabe se Mas o Papa foi envenenado pelo aquele filme que eu te falei que eu assisti. Eu sei que o Papa foi. E o Felipe começou a entrar em trauma, começou a entrar numa psicose, porque ele viu que começou a maldição a ocorrer. Sim. E nesse filme dos Reis Malditos... O que eu li, né, na coisa que eu li, o Felipe também foi envenenado. Dia da fogueira, só acrescentando, no dia da fogueira, ele estava assistindo os terem queimado o Jacques de Molay, e ele começou a profanar aquela maldição. O irmão dele pergunta para ele: você está satisfeito? Ele falou: não, deveria ter cortado a língua dele. Quer dizer, o irmão perguntando se ele estava arrependido, ele falou: não, só para terminar aqui. Só para terminar. Então, hoje em dia, dentro da maçonaria, existe uma comenda lá chamada Jacques de Molay, que é justamente para os filhos dos maçons se encontrarem. Está entendendo? Tá, mas assim, antes tu tinha falado que tem os 3 tipos dentro da igreja. Aqueles que vão lá para rezar, os fiéis lá, aí tem lá outro escalão. Eu chamo a estrutura da igreja, está aí a minha análise de entendi. Estrutura da igreja. Tá, mas aí você, então, se os templários antes eles eram para Cristo, quando viraram maçom, viraram porque o maçom ele é contra a igreja, né? Existe até aquele negócio deles ter sido excomungado por um dos papas, aí não sei o quê. Existiu isso. Como que virou essa virada? Agora, a questão maior é a seguinte, né? Continuando lá. Você tem a questão da Revolução Francesa, onde, né, a maçonaria, né, que se vingou da igreja. Está entendendo? E um fato importante que ninguém olha. A queda da Bastilha é comemorada no dia 14 de julho, tá? E a reconquista de Jerusalém é comemorada também no dia 14 de julho de 1099. E, segundo dados históricos, a queda da Bastilha, ela não foi uma data imposta a partir da Revolução. Foram anos depois, tá? No Império de Napoleão II, se não me engano, que eles definiram que o Dia Nacional da França seria 14 de julho. Então, eu não sei se existe alguma conotação também com a recuperada de Jerusalém. Eu não sei se eles fizeram algum trocadilho em cima dessa situação, está entendendo? Mas o que acontece é que, hoje em dia, existe um livro chamado Pergaminho de Chinon, né, onde a igreja, de certo modo, tira, né, as responsabilidades. Olha, eu não mandei ninguém para a fogueira, né? Quem mandou para a fogueira foi, né, o Felipe o Belo. O Papa queria, né, absolver, né, porque ele não tinha provas suficientes, mas na realidade a igreja lavou a mão, né? Ela falou: olha, fez que nem Pilatos, lavou a mão. Ela falou: olha, se vira aí com ele, se quer condenar, condena sozinho, eu não quero nem saber disso. E agora apareceram com esse livro, está entendendo? Né? Eu não sei até que ponto existe uma fidedignidade histórica, porque na realidade quem é que que tinha essa propriedade intelectual? Era o Vaticano. Então a gente não pode saber se, né, existe alguma manipulação. É bem questionado, até outro dia. A maçonaria ela não é contra a igreja, ela é ecumênica, tanto que abre-se a Bíblia antes de começar o ritual. A igreja que é contra a maçonaria. Tanto que até pouco tempo atrás aí os papas estavam revendo posturas e tal. E eu descobri ontem, estava comentando com ele, que o Ratzinger, o antigo papa, antes de ser eleito tomar posse, ele estava investigando os templários e a maçonaria. Aí veio uma questão: por que ele estava investigando? Será que ele estava querendo fazer uma associação dos novos maçons com os templários para continuar a perseguição? Porque ele foi inquisidor, todo mundo sabe. Então, até que ponto ele, essa altura do campeonato, pesquisando ligação de templários com maçonaria, qual era o interesse dele antes de ser papa? Será que ele já não foi algum desses caras que fizeram? Mas a maçonaria ela não é contra a igreja, ela aceita todas as religiões, ela não é contra nenhuma. A igreja que é contra. Mas se uma instituição é a favor de todas, ela não é a favor de nenhuma ao mesmo tempo, né? Então, a pessoa segue o credo que ela quiser. Não é? Mas a interpretação é pelo complementar aí. Mas eu fui claro com a nossa colega aí, tá respondido? Tá respondido? Ficou, tudo bem? Tá. Marilza.
Você vai perguntar? Geraldo, Marilza. Oi, Marilza. Pois não. Por favor, eu queria que você respondesse 2 perguntas. Diga. Uma em fatologia, na página 7, na 4ª linha de baixo para cima. A associação nefasta do belicismo com o fanatismo religioso, que você abrangesse o que você colocou aqui, e falasse, eu acredito que tenha sido uma autossuperação, a superação da religiosidade beligerante por meio da descrenciologia cosmoética. Assim, bem, a associação nefasta, você tem que entender o seguinte, tudo isso daí, no meu entender, é pano de fundo. Né? A intencionalidade desse verbete é fazer a limpeza, né, da minha psicosfera, né, das minhas relações, ver os meus acertos kármicos, né, o que eu tenho ainda para dever, o que eu tenho que fazer para limpar isso daí de mim, porque no momento que eu sair daqui, teoricamente eu quero fechar o livro e esquecer, ir para frente, adiantar. Então, queira ou não queira, isso daí não deixa de ser uma reciclagem interna minha. Sim. Também, né, também. Então, eu estou muito consciente disso, né? A gente fala aqui de igreja, a gente fala de templários, a gente fala de tudo, mas a intenção aqui é linkar com esse grupo e fazer o desassédio. Uma coisa que eu observei, que você repete no verbete, é a questão da grupalidade, né? Da interprisão grupo kármico. Exatamente. Você então, faz isso. É reciclar realmente. É fazer essa reciclagem Deu a partir da descrenciologia. Tá? A partir da descrenciologia. E daí, respondendo, o contraponto de tudo isso é a associação nefasta. Quer dizer, você junta, né, quem tem uma satisfação malévola muito grande para ver o circo pegar fogo, tá? Com um monte de gente que se desumilde, né? Você coloca isso aí tudo num caldeirão e a partir disso daqui você começa a promover um monte de atrocidades. E o grande problema não é só que isso aconteceu 800 anos atrás. Isso repercute até hoje. Sim. Se você verificar o que aconteceu nos Estados Unidos agora, em 2001, né, que até hoje eu não sei se realmente foi o Islã que colocou aqueles dois aviões nas Torres Gêmeas, eu não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas se você observar o maniqueísmo existente nas afirmações do então presidente Bush, é o seguinte, olha, ou você está a favor dos Estados Unidos ou você está contra. Existe o bem, que somos nós, e existe o mal, que é o resto do mundo, e todos aqueles que querem fazer o mal para a gente. Isso nada mais é do que o reflexo daquelas cruzadas. Porque ele, queira ou não queira, ele promoveu uma cruzada, uma guerra religiosa, a partir, né, desses fatos que ocorreram, né, na década passada. Então, o que me chama a atenção é que se passou 800 anos, né, e esse povo ainda está utilizando do mesmo mote, do mesmo subterfúgio, que é juntar religião, né, e guerra para dominar, para usar isso de uma forma de eu ter o poder. Existe, só para terminar, eu vi 2 semanas atrás, tem um seriado do Netflix que se chama House of Cards. Né? Ou seja, são 13 capítulos, é bem interessante, porque mostra a radiografia do poder em Washington. Então, conta a história lá de um deputado que deveria ser secretário do Estado, e colocaram ele de lado, e todas as jogadas dele, as articulações, as artimanhas que ele usou para se tornar, no final da primeira série, vice-presidente. Então, você percebe o seguinte, ele diz o seguinte, ó, tem gente que acha que o dinheiro é importante. Eu não acho. Eu acho que o poder é importante. Né? E agora, enquanto você tiver nesse planeta Terra pessoas, consciências que acham que o mais importante é a dominação a partir do poder, né? A sociedade, né? O nosso planeta Terra, ele não vai conseguir a evolução que tanto a gente está trabalhando. Então, eu acho que, diante de tudo isso aí, também é uma postura minha. Tá, Geraldo, em cima do que você falou, eu entendi o seguinte, me corrija se eu estiver errado. Pois não. A fatologia seria o povo islâmico ter jogado o avião, os aviões lá nas torres. Isso é a versão oficial. Tá, mas é o que a gente tem. Naturalmente. Tá?
tá? Só um minutinho. E a parafatologia, provavelmente, pelo que você falou, eu entendi o seguinte, que no momento que o governo dos Estados Unidos começou a guerra religiosa, política com o povo islâmico, ele tornou a possibilidade, ele se tornou um corresponsável das consequências dos atos dele, foi isso? Também, né? A corresponsabilidade é aquela coisa, quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam. Né? Se ele não tivesse sido tão acirrado, ele não teria sido afrontado. Eu fico questionando, porque quando a gente começa a ir fundo em relação a isso, e eu gosto de ir fundo nessas questões, porque o mais importante é a gente saber quais são as verdades, né? Está entendendo? Infelizmente, a gente está aqui no intrafísico, a gente está restringido, a gente não consegue perceber toda essa nuance das coisas, dos fatos. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vem a ver com a última que eu fiz, a superação da religiosidade. O que aconteceu dentro do seminário para você sair fora depois de tanto tempo lá dentro? Olha, eu vou dizer o seguinte... Uma coisa que eu nunca consegui admitir dentro de uma instituição é o faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Quer dizer, é a questão dos exemplos, né? Você só falar a coerência da coisa. E foi um dos problemas que eu porque, assim, vamos imaginar o seguinte, acho que isso aí é bom ser colocado. Eu conheci a Conscienciologia em 1989. Fazia uns 4 anos que eu saí do seminário. E eu ainda estava num processo de readaptação, porque a gente lá dentro, a gente não sabe nem o valor do dinheiro, né? Você não sabe o valor das relações e coisas, né? Você vive num mundo totalmente obnubilado à parte. E eu conheci as ideias da Conscienciologia, participei de uma conferência lá, né? Uma palestra gratuita, pública. E eles foram até na escola técnica, onde na época eu comecei a trabalhar, e foram colocar lá as ideias da Conscienciologia. E eu estava muito mais voltado ao estudo da magia, do esoterismo, essa coisa toda. Eu olhei para tudo aquilo e falei, o cara quer reinventar a roda. Essa é um bando de maluco. Está entendendo? E justamente pelo meu ranço da questão da instituição, porque eu não confiava mais em instituição, né? A grande realidade é essa. Então, no momento que eu disse isso, eu comecei a ser uma pessoa extremamente materialista. Para mim era a dimensão física e ponto final. Está entendendo? O resto é conversa fiada. Em 2005 eu comecei a ter eventos, né, de projeção. E, enfim, né, daí a história é longa, mas foram eventos comprovatórios, né, que existia alguma coisa a mais a ser pesquisada e que existia um amparo muito grande. Está entendendo? Eu acredito que tem alguém lá do outro lado que gosta muito de mim, né? Então, isso também está relacionado com a minha saída do seminário, porque foi um processo muito abrupto. Um mês antes de eu sair, eu estava muito feliz lá dentro. Tanto que no dia que eu saí do seminário, eu chorei copiosamente. Eu chorei a noite inteira. Isso aí eu nunca falei para ninguém, estou falando em público para a internet, está entendendo? Mas chorei a noite inteira. Bom, aí não chora mais. Chorei a noite inteira. Que era o irmão templário, então, eu realmente... Você decidiu por vontade própria. Sim, decidi por vontade própria. Está entendendo? Decidi por vontade própria. E daí saí, enfim, estou aqui hoje, estou feliz, né? E o mais importante eu acho que é a questão tem uma coisa lá chamada autoabsolutismologia. Está entendendo? Que é você não fazer mais aquilo que você fazia, né, de errado. Tá, tem coisas que eu faço de errado, tem coisas que ainda não consegui ser um auto absoluto, né? Mas diante disso, eu tento ser uma pessoa que trabalha essa questão do auto absolutismo. Vamos seguir então aqui, ao verbetógrafo, Fatologia, página 7, 10ª linha, de baixo para cima. O porquê do item os cavalos. Os cavalos. Quem está perguntando isso aqui, a gente pode abrir, acho que todos que moram aqui já sabem, é a Miriam Kunz. Ela já fez vários verbetes defendendo os animais humanos. Questão dos animais, pois bem. Eu coloquei aí porque é aquela coisa, né? Você subjuga o ser humano, subjuga o animal.
e você leva o animal a cometer as mesmas atrocidades que o cavaleiro nas guerras. Porque isso é vítima também, porque afinal de contas o jeito de você derrubar o cavaleiro era matando o cavalo. Então, poxa vida, a convivialidade que a gente tenta ter com o colega do lado, você tem que expandir isso aí também, né, para o sub-humano. E eu, aqui dentro da Conscienciologia, que eu tive essa ideia de que o cavalo não foi feito para ser montado também. Tá entendendo? A gente não precisa mais montar em cavalo hoje em dia. Tá entendendo? Eu moro em Santa Catarina, que é mais próximo do Rio Grande do Sul, né, que existe muito essa ainda a tradição de você sair a cavalo, dos caras ficarem percorrendo aqueles caminhos que os tropeiros de 200 anos atrás percorriam todos a cavalos, e você não tem mais essa necessidade, né? Então, eu coloquei o cavalo porque também o cavalo, de alguma maneira foi colocado, né, lá. A afinidade também era muito grande dos templários com os cavalos. Não, porque era uma arma de guerra. Uma interdependência. Porque o cavalo não deixava de ser uma arma de guerra, tá entendendo? Como a espada, o cavalo também, né, fazia parte do rol de estratégias que eles... O símbolo é o cavalo com 2 cavaleiros. Sempre tem o cavalo. O cavalo sempre está o cavaleiro. Na 8ª linha, de baixo para cima, o porquê do cabelo raspado e o uso da barba. O cabelo raspado e o uso da barba era a identidade deles, né? Eles faziam isso aí, eles eram obrigados a trabalhar daquela forma. Porque se Oswaldo, que você já vai ver como é que era o templário naquela época. Não, mas o grande problema não é esse, tá entendendo? O Oswaldo apareceu. O Oswaldo veio com um modelito para você no verbete para exemplificar. Não adianta botar coisa, não, mas nós temos o Diogo Guerreiro também ali atrás. Não, porque assim, mas aquele raspado deles era aquele raspado de monge também, né? Que você tem que olhar que tinha, né? Eu amplio um pouquinho mais e eu deixo a seguinte reflexão. O cabelo na época, né, como qualquer coisa, era a vaidade do homem da época. Todo mundo usava cabelo comprido. Então você era sinônimo de poder. Então você estava se despindo também daquele poder. Você veja, eu também já estou, né, com alguma coisinha, né? E hoje em dia, né, como que a gente faz um monte de piada com pessoas, né, que não tem cabelo. Então você imagina naquela época seria um contrassenso, né? O cara cabeludo, como é que esse rapaz aqui ele tá careca? Né? Na 4ª linha, de baixo para cima, poderia explicar a afirmação: o atual tratamento romântico e heróico dispensados à ordem dos templários, produzindo filmes romances historicamente equivocados? Esse aqui acho que foi aquilo que eu já falei, né? O Cavaleiro Templário, ele hoje em dia, ele tem aquele viés mitológico do cavaleiro loiro, de olhos azuis, que está lá com o seu Rocinante, está entendendo? E seria, acho que talvez, a única pessoa que conseguiu escrever alguma coisa para dizer isso aqui foi Miguel de Cervantes, né, em Dom Quixote, né? Então, Miguel de Cervantes, ele falou: veja, isso é uma loucura, né? Vocês ainda estão, a cavalaria deixou de existir, nunca existiu na realidade. Isso daqui foi uma ideia translocada que se passou daquela cabeça. E as pessoas, ainda hoje, elas estão com essa ideia de que é muito bonito, que o cavaleiro em si, ele é virtuoso, ele tem lá bondade dentro do coração, está entendendo? Quando não era isso. Geraldo, nesse ponto gostaria de acrescentar que, como todas as épocas, tinha modas, existiam modas. Então, o negócio de ser cavaleiro era uma questão que era até um símbolo de status dentro de uma família. O fato de você, por exemplo, ou seja, a riqueza dos templários não era somente do que você bem falou, senão também tinha muitos nobres que deixavam suas riquezas para os templários ou colocavam seus filhos dentro dos monastérios templários para ser educados. Ou seja, o processo de ser templário, ou seja, de monge templário, era todo um processo de educação. Ou seja, começava, sei lá, aos 10 anos e finalizava aos 25, mais ou menos. Então,
para uma pessoa estar dentro disso, não qualquer um ingressava dentro dessas ordens. Normalmente eram filhos de nobres. E os nobres, para ter seus filhos lá, tinham que pagar. Sim. E, ao mesmo tempo, já sendo templário, herdavam as riquezas dos nobres. Então, tudo isso, como ele tinha um voto de deixar seu patrimônio pessoal dentro da congregação, quando eles herdavam as riquezas de seus pais, tudo isso ia para a ordem também. Ou seja, era tudo um capital adicional que se acrescentava. Agora, esse negócio de cavaleiro, o cantar do Mio Cid em espanhol é justamente prévio a Don Quixote de Cervantes. Justamente é uma questão de exaltar a figura daquela pessoa, que em última instância é um mercenário. Exatamente, exatamente. É isso. Geraldo. Oi. Ainda antes da minha questão, se me permitirem, eu deixava só a sugestão de mais um filme que fala precisamente sobre as inúmeras conquistas de Jerusalém, que é o Kingdom of Heaven, ou o Reino dos Céus, que fala precisamente naquele período, início do século XII, com uma das conquistas de Saladino sobre Jerusalém. E a minha questão é, você sabe, eu não pesquisei ainda especificamente sobre isto, mas pergunto-lhe porque pode ser que o Geraldo ou algum dos outros cavaleiros que por aqui está saiba sobre esta questão, que é a ligação da cientologia à Ordem Templária. Não pesquisei. Porque eu tenho visto lá em Portugal alguns relatos de algumas pessoas que até participaram e depois acabaram por sair, em que eles faziam alguma ritualística relacionada com a Ordem Templária. A cientologia, que é uma super religião que se está a levantar, que já se levanta há alguns anos. Sim. Alguém sabe alguma coisa sobre isso, por favor? Eu particularmente não fiz nenhuma pesquisa em relação a isso. Associação também, não fiz. Geraldo, eu queria fazer uma pergunta para você. No Códigologia, as normas do Código do Regimento Interno da Ordem Templária. Seriam as regras deles, né? As regras propostas... Você chegou a pesquisar isso? Sim, pesquisei. Teve uma primeira regra que foi proposta até por Claraval, né? Por Bernardo de Claraval, né? Que foi o cofundador, eu coloco ele como cofundador dos Templários, né? E depois era uma regra em latim, né? Justamente para poder criar o status quo do cavaleiro guerreiro. Ele se baseava muito na Guerra Justa, né? A Bellum Justum do Agostinho de Hipona, né? Que foi, a gente não comentou sobre ele, mas eu acho que foi o cara que deu o start para todo esse panorama. Foi aquela coisa que quando você é agredido, você tem o direito da réplica, tá entendendo? E tinha muito a ver com isso, então, para você criar o status do cavaleiro. E depois a regra, né, como houve uma evolução dentro da ordem e um crescimento dentro da regra, da ordem, essa regra foi ampliada, né, e foi transcrita para o francês. Foi isso daí que eu coloquei. Então lá tinha as mais diversas formas de conduta, né, do cavaleiro, né, como que eles deveriam agir, por exemplo, quando eles recebiam um cavaleiro que era excomungado, né, o que aconteceria se um cavaleiro matasse um outro cavaleiro dele, né? Então são todas normas de condutas internas mesmo. Ah, mas você não chegou a pesquisar, ter aí na mão. Eu entrei num site italiano que ele falava as regras. Não, eu tenho. Depois eu pego você, depois eu pego. Eu posso te passar por e-mail. Geraldo, você fala da relação também com Opus Dei e a Guarda Suíça com os Templários? Não é bem relação da Opus Dei com a Guarda Suíça. É assim, eu coloquei tanto a Guarda Suíça como a Opus Dei e também a Legião de Maria. Eu coloquei essas três denominações aí, porque essas três elas fazem parte justamente dessa ideia de que você tem que ser o cavaleiro de Cristo. Tanto na Opus Dei você tem que ser o guerreiro, né? E porque ela está baseada toda na religião, na Igreja Católica Conservatista, né? Então, você tem ela como os guardiões dessa moral antiga. Você tem a Legião de Maria também, legionário. Isso aqui nós tínhamos um encontro semanal no seminário, né? Eram chamados Legionários de Maria. Foi até criado por um irlandês,
né? Então você tem toda uma estrutura de poder também dentro dela, né? Você tem que rezar todo dia o Magnificat, aquela coisa, minha alma exalta o Senhor, e barará bururu. E no caso da guarda suíça, porque, simbolicamente, ela que representa os templários, porque ela está lá para cuidar do Papa, está entendendo? É a guarda pessoal dela. Para você ter uma ideia, eles estavam, eu não sei se você percebeu quando esse Papa Francisco estava aí, eu dei uma zapeada lá, os caras estavam tudo aí. Tá? A gente percebe pela maneira dos caras se portar, tudo, né? Entende? Eles fazem um juramento de morte, né? De vida e morte para salvar o Papa. Né? Então eles são assim, são os verdadeiros cães de guarda. Isso daí para quem já estava com o pé dentro do belicismo, né? Cão de guarda o que é? É aquele cara que dá a vida pela pessoa, não importa o que aconteça. E ele também não questiona nada, ele não se pergunta nada, ele simplesmente faz. Né? Então, por isso que eu coloquei essas três aqui para contextualizar o verbete. Geraldo, a gente parabeniza você pela ousadia, coragem evolutiva de defender um verbete tão intenso quanto esse. E a gente precisa realmente, né, de estudar, saber das nossas vidas anteriores, onde a gente estava localizado nessa situação. Então, a gente espera muitos mais verbetes seus, tá bem. Certo? Foi muito bom. Agradecemos a presença de todos, as perguntas, contamos com vocês aí nos próximos dias, na tertúlia. Agradecemos, foram 10 perguntas de teletertulianos e passamos para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 64 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Melissa, Congresso de Autopesquisologia; Keiko, Programa Verbetografia; Isabel, Curso Heterocrítica de Obra Útil. E antes, os amigos da Enciclopédia. Olá, pessoal. Não falo aqui como comendador da Ordem dos Templários, não. Falo como voluntário da Conscienciologia, né? E falo também como coordenador do programa Amigo da Enciclopédia, que é o programa que dá sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, transmissão diária das tertúlias para todo o planeta, manter o acervo do Locico Doloteca com mais de 800 mil itens. E são associados ao programa Amigo da Enciclopédia que mantém tudo isso. A gente convida você, que ainda não é associado, a se associar ao programa para ajudar a apoiar esse projeto. E você que tem a assinatura vencida, só no mês de julho são mais de 40, mês de junho mais de 20, pessoas que não renovaram ainda, já estamos no final do mês. A gente convida você a renovar a sua assinatura. É muito fácil, basta ligar na recepção do CAEC, 4535252652. Você faz sua renovação, aí, inclusive sábado, domingo, pode ligar a qualquer hora que você faz sua renovação com cartão de crédito. Ou presencialmente também. Pelo site do Programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org. Nós agradecemos o seu apoio ao projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do IPC para convidá-los a participar do 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que ocorrerá em Foz do Iguaçu, nos dias 15, 16 e 17 de novembro deste ano. O tema do congresso é Maxi Proex Grupal, e lembramos que neste ano, em 16 de janeiro, o IPC completou 25 anos, o jubileu de prata. E o Congresso de Autopesquisologia vai ser o evento onde será encerrado o ano de comemoração do jubileu de prata. Portanto, contamos com a presença de vocês e o telefone para contato, para informações e inscrições é 45 2102 1448. Obrigada. Boa tarde. A PREIC de Verbetografia convida todos os interessados em escrever o verbete pessoal, né, dessa forma contribuir para a Enciclopédia da Conscienciologia, a participarem do programa Verbetografia, na modalidade EAD. Este programa oferece aulas que esclarecem a estrutura do verbete e técnicas para a elaboração de cada sessão. Serão disponibilizadas semanalmente aulas gravadas em ambiente mudo, que poderão ser baixadas e assistidas em qualquer horário e quantas vezes quiser. E também aulas online, de 2 horas às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, para tirar dúvidas e discutir a produção verbetográfica semanal.
terá início dia 8 de agosto, com duração de 3 meses. A inscrição poderá ser feita na recepção do CAEC, por telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. O nosso convite é a todos para participar do 19º Heterocrítica de Obra Útil, uma heterocrítica especial com a presença do autor, professor Renzo Tosi, diretamente de Bolonha, Itália. O professor Tosi traz a sua obra Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas. Ele é professor de História da Língua Grega na Universidade de Parma, Itália, e publicou vários outros artigos. O dicionário reúne mais de 10.000 sentenças, provérbios, citações e referências literárias em língua latina e grega, ainda conhecidos e usados, extraídos da Antiguidade Clássica, da Idade Média e do Renascimento, além de fórmulas latinas próprias da linguagem jurídica, política e médica. Cada uma das sentenças é acompanhada por sua tradução, com esclarecimentos, dados históricos e comentários que traçam toda a trajetória do termo através das literaturas clássicas e modernas. Então, nós convidamos a todos para o dia 13 e 4 de agosto, telefone para contato e para fazer as suas inscrições é o do CAEC 3525-2652. Esperamos todos vocês lá. Obrigada. O verbete da manhã é vislumbre orientador, especialidade autoparapercepciologia, autora a professora Sofia Curvelo. Obrigada e boa tarde a todos.